E aí, meus amigos, tudo bem? Chegando aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio. Se não conhece, não tem problema, está conhecendo agora aqui na internet. E antes de mais nada, já estou te fazendo um pedido. Se inscreve aqui no canal, na parte de baixo do vídeo, é muito importante. A gente está crescendo, quero crescer cada vez mais. Ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo e vamos que vamos, sempre com grandes convidados, com muita gente bacana, para bater aquela resenha, né? Trocar aquela ideia e contar muito sobre a história do futebol brasileiro, lógico também com muita opinião, muita informação. E a gente está recebendo o Wilson Goiano, lateral direito, identificado pra caramba com o Botafogo, campeão brasileiro em 1995, também identificado com o Goiás. Tudo bem, Wilson? Prazer enorme falar contigo. Tudo tranquilo, André. É uma satisfação muito grande de falar com o amigo. E estamos aí. Sempre que precisar, estamos aqui em Goiânia, por aqui. E agora está se falando muito de novo no título brasileiro de 95. No próximo domingo agora a TV Globo vai transmitir, né? Vai retransmitir aquela partida. Imagino que seja uma emoção muito grande para você também relembrar aquela trajetória, né, Wilson? Exatamente, André. Foi uma surpresa de todos os males que nós estamos vivendo no momento. Isso aí eu acho que foi um presente para a gente aí, foi legal a gente parar um pouco e rever isso aí. Nunca imaginava, sinceramente, falasse que iria relembrar esses momentos, as outras decisões também que aconteceram no passado, jogadores da nossa época, grandes jogos, e está sendo muito legal. A Globo, agora a Band também parece que vai transmitir no domingo também, então tá de parabéns a iniciativa deles, e quem ganha é o público que viveu aquele momento, e principalmente os mais novos, que para mim particular é uma satisfação muito grande, porque eu tenho um projeto social aqui, uma escola de futebol, onde tenho mais ou menos em torno de 400 garotos, e essa geração é uma geração muito nova. O mais velho tem 14 anos, o mais novo tem 4 e o mais velho tem 14. Então, nem sonhavam em nascer quando nós conseguimos isso aí. E por os pais me conhecerem e tudo, os garotos ficam curiosos. O tio jogou e tal. E nós jogamos numa época que tem poucas imagens, né? Poucas imagens, poucas recordações. Felizmente tem esses alguns jogos, principalmente esse aí da final, e agora caiu do céu isso aí. Então a molecada vai dar uma audiência. Eu tenho até curiosidade, André, para saber qual vai ser o pique de audiência desses jogos aí, porque o interesse aqui, onde nós, na realidade que a gente vive aqui, só se fala isso. Essa semana aqui eu estou me sentindo um jogador de futebol em atividade. Já falei com todas as emissoras da imprensa, toda semana toda, e revivou tudo na cabeça. Está parecendo que daqui a pouco eu vou querer renovar contrato, né? Daqui a pouco mas tá legal, cara. Tá sendo uma semana gostosa. Tá parecendo que nós estamos em clima de decisão. Até ontem antes de ontem eu participei de uma live com o Túlio e brinquei com ele. Falei, concentrar essa semana aí, se cuida, porque domingo nós temos decisão aí. Ele riu pra caramba e realmente, cara, tá assim, a gente tá naquele clima mesmo, tá até uma expectativa assim, aquele friozinho na barriga, e até o Márcio Rezende apitar o início lá e o encerramento aí, tá vindo um filme aí na cabeça aí. É um friozinho na barriga bom, né? E um filme bacana, porque a gente sabe o final, né? Não tem sofrimento, né? Não, mas vai ter, com certeza, rapaz. No Botafoguense a gente costuma sempre falar, não tem nada fácil. Até esse reprise aí após 25 anos, com certeza ainda vai ter neguinho comendo a unha ali, e nervoso, e vai ter essa sensação. Eu não vi a final ainda, então eu estou esperando, eu quero assistir na íntegra e reviver aquilo ali. Eu nem Depois que sei você como é que vai. jogou, você nunca assistiu esse É, jogo? na íntegra não. Na íntegra não. Na íntegra, sim, eu vejo alguns momentos, né? Mas
90 não, mas deu mais de 90. O Márcio deve ter dado uns 7 minutos de acréscimo ali. Então, uns 97 minutos ali de jogo ali, na íntegra eu nunca vi. E domingo eu vou ficar concentrado, quero ver o jogo todo e ver se nosso time era bom mesmo ou foi zebra. O time de vocês era muito bom e o adversário também era muito bom, né? O Santos Nossa, era um timaço, né, o Wilson? Não só o time, não só esses dois, né, André? Nós jogamos numa época, se você for imaginar, se você for pensar antes de começar o Campeonato Brasileiro, se você fosse para a bolsa de apostas ali, o nosso time devia ficar ali em 12º, entre o 12º e 15º ali nas apostas ali, porque você tinha aquele time da Parmalat, que é o time do Palmeiras, Rivaldo, Miller, é, o Clebão, Antônio Carlos, Edmundo. então, Edmundo, Edilson, o time dos caras era muito bom. Você tinha o time do Grêmio, que foi o campeão da Libertadores e decidiu o Mundial lá com Arce, Rivarola, Darley, Paulo Nunes, Carlos Miguel. Então era um timaço. O Cruzeiro, que nós fizemos a semi com eles. O próprio Fluminense, que tem um timaço também, com Renato e Dejaí, Ailton, timaço dos caras. Quem mais também ali que São Paulo nem se fala, o próprio Corinthians. Cara, eram times muito bons, muito bons. E o nosso time saía ali de azarão e ao longo da competição foi encorpando daquele jeito. Um time que não tinha nem campo para treinar. Nós fizemos uma pré-temporada num campo suplementado do lado do Caio Martins, porque a gente não podia usar o Caio Martins, né? Então era um campo só site e nós fizemos toda a nossa pré-temporada ali. Salário era uma coisa que ninguém se falava naquela época, né? Dinheiro a gente não via. Então, cara, você ganhar um título desse aí, em cima desses caras aí, ó, vou te falar, nós fizemos cada jogador daquele grupo ali mereceu estar uma estátua ali, junto com o manequim ali na entrada de General Severiano ali, porque foi osso, não foi fácil, a gente olha para trás assim, e é bom porque após 25 anos, a gente ter o carinho a torcida do Botafogo tem pela gente, a gente vê que não foi em vão. Sacrifício muito grande. Eu fico triste em algumas coisas assim, tipo, eu vejo a diretoria, eles devem estar até assustados. A diretoria do Botafogo nunca deram moral parece que é outra gestão, parece que fica com ciúme do que era outra gestão, apesar que o Carlos Augusto está lá ainda, né, o Montenegro, mas a gente vê pouco, os caras não fazem evento de comemoração, não fazem, o que a gente tem é a torcida. E com certeza essa reivindicação aí, a Globo não é boba, não ia botar um jogo desse domingo, horário nobre, 4 da tarde, se não tivesse uma audiência grande. E com certeza, eu estou curioso, eu acho que vai bater o recorde aí de audiência aí, porque o botafoguense é muito fanático e esse título aí foi vivido numa intensidade muito grande, cara. E vem cá, vocês ainda se falam, você disse que teve uma live aí com tudo, vocês têm grupo no WhatsApp, vocês conversam ainda? Aquela Tem, galera? tem, tem, tem um grupo de ex-jogadores no geral, não é o grupo de 95. Mas hoje em dia, com as redes sociais, ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil. Então, assim, a gente não se vê pessoalmente, porque eu moro em Goiânia, só tá eu e o Túlio. Mas o Túlio é muito corrido, toda hora ele tá num canto, cheio de atividade. Ele ainda é da mídia ainda, ele ainda é global ainda. Então, os outros é só pela rede social. O Sérgio Manuel mora nos Estados Unidos, o Pantera no Rio, o Jamir no Rio, Wagner no Rio. Então, cada um está num canto, mas a internet hoje diminuiu hoje a distância e por intermédio disso aqui a gente está sempre perto. Mas o carinho um pelo outro é muito grande, muito grande. A gente tinha um ambiente muito bom e foi justo, cara. Foi justo, a natureza foi justa premiar aquele time para entrar na história do Botafogo, porque era um grupo que merecia pela união, pela amizade que tinha, pelo objetivo que foi traçado e conseguiu. Entramos para a história de um dos maiores clubes do futebol brasileiro e daqui 500 anos, com certeza,
nosso nome vai estar lembrado lá como o primeiro título de Campeonato Brasileiro da história. Isso gratificante, faz a gente olhar para trás e falar assim, valeu o esforço. A CBF chegou a reconhecer outro título do Botafogo antes do de vocês, então o Botafogo hoje é considerado bicampeão brasileiro. Na época foi considerado campeão, mas hoje é bicampeão. Agora, são 25 anos e o Botafogo, infelizmente, não conquistou mais nada em termos nacionais. Até que ponto isso entristece você, os jogadores daquela época, mas falando, lógico, por você? Particularmente eu sou torcedor. Eu sou torcedor do Botafogo, mesmo antes de ter a felicidade de jogar no clube que eu torço, eu já era torcedor. Então, eu tive a alegria de ser campeão, de estar dentro do campo e sentir a emoção de fora, né? Jogador, torcedor, campeão. Isso aí, só quem sabe, só quem viveu que sabe a emoção. E agora, só daqui como torcedor, é triste porque eu imaginei que o Botafogo, depois que nós ganhamos aquele campeonato brasileiro de 95, eu pensei que o céu era o limite para o Botafogo, porque veio numa ascensão muito grande, aquela reconquista da sede de General Severiano, resgatou muitos botafoguenses, aí na sequência nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, depois começa o Campeonato Brasileiro, nós ganhamos a Taça Cidade Maravilhosa, depois no final do ano, no segundo semestre, nós jogamos o Teresa Herrera, uma excursão, nós ganhamos o Teresa Herrera em cima da Juventus de Turim, fizemos excursão no Japão, ganhamos o torneio do Japão, ganhamos o torneio na Rússia. O Botafogo é o papa tudo. Em 97 nós também participei daquele time que foi campeão estadual, ganhou a Taça Guanabara, Taça Rio estadual. Então depois participei daquele time que foi campeão do Rio São Paulo. Então eu estava num time que eu pensei assim, é o Botafogo e o resto agora. Aí a sequência dos anos foi terrível. Parece que quem entrou lá não era Botafogo. Eu tenho essa sensação hoje lá, eu não conheço a atual diretoria, não sei quem está lá, não sei de onde veio, quais são as procedências, mas parece que são pessoas que estão muito distantes. Eu acho que tem que ter profissionalismo, a gestão, os clubes hoje têm que ser profissionais na gestão, mas, André, uma coisa que eu acho que não pode acabar o charme do futebol é o lado paixão, o lado de gostar do clube. Gestão e profissionalismo, isso é o básico. Agora, você tem que ter gente que tenha compromisso com o clube. Além do seu lado profissional, você tem que ter um lado de amor mesmo. Senão o futebol fica uma empresa sem sal, né? Fica um picolé de chuchu, como o pessoal brinca. Então fica sem graça. E hoje o Botafogo tem muita gente fria lá dentro, muita fria, simplesmente pessoas que trabalham por ganhar o dinheiro ali, fazer a obrigação deles 8 horas diárias ali, vão embora, tchau, e tchau, amanhã outro cara. Eu joguei numa época que o treino terminava 6 horas, o roupeiro ficava até 8 horas lá esperando a gente bater falta, a gente ficar conversando ali, ninguém reclamava, ninguém falava nada. Hoje, se fizer um negócio desse, eu garanto para você que dá hora extra, dá problema, dá tudo. Então, se eu trabalhasse num clube hoje, principalmente se eu trabalhasse no Botafogo, se eu tivesse o poder de gestão, para contratar um empregado para trabalhar no Botafogo, eu ia dar uma cartilha para ele, um livro, falar assim, meu filho, estuda a história do Botafogo. Vê aqui o ano que foi fundado, vê o porquê que o Botafogo teve a fusão com o Remo, porquê que o futebol juntou com os outros esportes em 1940 e pouco, porquê que virou Botafogo Futebol e Regatas, quem foi o Heleno de Freitas. Eu ia fazer o cara saber isso tudo. Aí ia para a prova. Se você não souber que ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, que ano que o Maurício fez o gol do título de 89, você não trabalha no clube. Ah, mas eu sou bom profissional. Não, isso aqui é requisito. Você tem que trabalhar, você tem que conhecer a história do clube para você saber o que é Botafogo, cara. Não é só chegar ali dentro e trabalhar 8 horas ali, de segunda a sexta e o sábado até meio-dia e ir embora. É muito frio, é muito frio. Isso aí eu não abro mão. A minha visão de futebol é essa e eu não vou trabalhar no
futebol profissional, porque eu estou muito distante, minha vida tomou outro rumo, mas fica uma ideia. Quem sabe alguém, um doido algum dia, escutou eu falar isso aqui e incorpora isso aí. Eu ia ficar muito feliz, cara, se eu visse um negócio desse. Todos empregados, todos saber, mesmo que o cara seja flamenguista, mas ele tem que conhecer, saber o que é o botafoguense. Ele pode trabalhar, eu aceito um vascaíno, um flamenguista trabalhar no Botafogo, mas ele tem que respeitar o Botafogo. Sem dúvida alguma. Isso aí é profissionalismo acima de tudo. Agora, eu conversei com o Sérgio Manuel aqui no canal André Marques, o Wilson, e ele contou que não tinha essa história aí de briga entre os jogadores do Botafogo na época, não. Tinha alguns desentendimentos, mas era em relação à postura. Ele contou, por exemplo, que o Túlio, por ter o nome que tinha, vocês, jogadores, imaginavam que ele fosse mais atuante com a diretoria, e ele não era, por conta de todos os atrasos e tal. Como é que era o relacionamento? Queria que você contasse o relacionamento daquele grupo de jogadores campeão. André, eu vou falar a real, vou falar a real, cada um, eu vivi aquilo ali, o grupo era o melhor possível. Só que a desavença era simplesmente no ponto do seguinte, o maior descontentamento ali era do Gotardo. O Gotardo, por ser o capitão, por ter a história que ele tinha, um líder, um cara fantástico, e ele se sentia desgastado. Ele se sentia desgastado porque tudo a gente ia nele. Capitão, estamos aí 5 meses sem receber, e aí vamos lá reclamar. E o Gotardo queria a posição de outros jogadores também. Queria outros jogadores, e principalmente o Túlio. Mas o Túlio, André, é a característica dele. O Túlio é um cara calado. Ele é uma personagem quando você dá um microfone. Quando ele vem para cá, ele toma conta aqui de tudo e só ele fala e ele é aquele cara. Mas ele, no dia a dia dele, ele é um cara super introvertido, não é de reivindicar, não é de cobrar. A liderança dele é uma liderança pontual ali de fazer os gols, de chamar a torcida. A liderança dele é nesse sentido. E o Gotardo queria mais dele. O Gotardo queria mais dele. O próprio Sérgio Manuel também cobrava dele também bastante, que queria que ele falasse, queria que ele chegasse, fosse junto com eles ali, fosse junto deles e falar, vamos lá, vamos cobrar o Montenegro, o Antônio Rodrigues, vamos cobrar a diretoria para os caras pagar. Mas o Túlio, ele estava com a gente, mas não era de falar. E isso aí, às vezes, descontentava o Gotardo por ele estar sobrecarregado. Não porque o Gotardo adora o Túlio. O Gotardo não tem problema nenhum com o Túlio. O Gotardo é um cara do coração muito bom, a pessoa 100% do bem, mas o descontentamento dele era único e exclusivamente no sentido de se sentir sozinho, porque você tem ali poucos ali que tinham esse poder de liderança, de tomar a frente. Assim, eu vi ali no grupo o Gonçalves, o próprio Túlio, e a revolta às vezes, do Gotardo também não era só com o Túlio também não, às vezes ele cobrava do Gonçalves também, queria que o Gonçalves também falasse, queria que outros jogadores se manifestassem, e era nisso, era pontual. E o resto entrava em campo, se um jogador, o Gotardo jogava na defesa, se um cara desse um pontapé no Túlio lá, ele saía lá de trás para brigar com o cara lá. Ele não aceitava, ele protegia e, por exemplo, eu posso falar mal dele, mas outro não pode falar, entendeu? Eu posso falar mal do Túlio, mas se outro falar, eu compro a briga dele. Não, você não conhece o cara, por que você está falando isso? Então, o Gotardo tinha esse comportamento. Ele cobrava, mas era em outro sentido, não de desavença. O grupo era muito unido e tinha o Paulo Autuori, que tem um poder de gestão de grupo muito grande. Ele tinha o grupo na palma da mão e direcionava o grupo para onde ele queria. E os jogadores respeitavam isso e a gente ia nesse sentido. Tanto é que um grupo, você imaginar que um grupo, dentro das condições que eu te falei, ganhar um campeonato brasileiro diante de uma esfera dessa aí, André, você pode imaginar que aquele grupo é um grupo especial, é um grupo diferente, todos aqueles, os que eram considerados titulares, como os que souberam ficar na reserva, quando entravam correspondiam, então era um corpo todo, não tinha ninguém era manco ali. Até essas cobranças ali, elas eram positivas, nada no sentido de um puxar para um lado, outro puxar para o outro. A gente queria sempre
ir para frente, porque um time que não recebe, não ganha dinheiro, não ganha bicho, não nada, a tendência era só afundar. Se a gente não desse a mão ali, não sei o que seria o final do Botafogo em 1995. A história era outra. A gente lembra muito da época que o Túlio tinha aquela brincadeira, né, de rei do Rio, Túlio, Romário, todo mundo brincava daquilo, Renato Gaúcho. E aí o Túlio, véspera de jogo, prometia 2, 3 gols. Só que ele prometia, mas nem precisava muito de vocês, né? De você de um lado, do André do outro, do Sérgio Manuel, do Beto, porque sem os passos de vocês não saía gol. Vocês cobraram muito almoço do Túlio na época, ô Goiano? Não, André, assim, hoje às vezes, assim, é por parte às vezes, algumas pessoas da imprensa que não acompanhou o Botafogo na íntegra ali, e é por parte de torcedor. Mas muitos pessoal da imprensa também, na realidade, você sabe disso, não é do ramo, não entende de futebol, a visão deles é completamente. Nem acho a palavra para. Querem estar no meio, mas não entendem do futebol na íntegra. Mas estão no meio. Então, você enaltecer, chegar e falar assim, o Botafogo foi campeão graças ao Túlio e graças ao Gonçalves, graças ao Wagner. Não, aquele time só ganhou porque era um grupo. Era um grupo e todos os jogadores eram muito conscientes do seu papel ali. Não tinha essa vaidade. Quantas bolas o Donizete em condição de fazer o gol, dava a bola para o Túlio. O Manuel, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa. O Beto, a mesma coisa. Iranildo, a mesma coisa. Mas por que disso aí tudo? Porque eu sabia da minha função. Eu tinha que defender e tinha que ajudar na frente. O Gonçalves, o Gotardo, tinha que defender atrás e se ajudar na frente. O Wagner, ele tinha que pegar. Ele fez aquela defesa milagrosa na final, mas era a função dele. Ele tinha que defender, era a obrigação dele. Eu tinha que ir lá na frente, cruzar na cabeça do Túlio, não era mérito meu, não, era minha obrigação. O Túlio fazer o gol, era a obrigação dele. Nós jogávamos para ele fazer os 27 gols que ele fez, 24? Acho que foram 24, né? Vou dar uma 24 conferida. gols. 24 gols. Então, aqueles 24 gols, André, tinham um objetivo. Não era o Túlio matador, o Túlio que fazia gol, tudo. É a função dele. Eu falo, Túlio, você vai ser a referência nossa. Nós vamos ter ali o Donizete movimentando para os dois lados, abrindo espaço, o Beto chegando, o Manuel chegando, e você fica ali. Nós vamos botar a bola na área ali e você tem que chegar e fazer o gol. Não existia essa de o Túlio ter que pagar almoço para mim, ter que dar bicho especial para mim, não. A minha função dentro daquela equipe era essa. Eu tinha que chegar ali e dar a bola para o Túlio fazer o gol. Se eu não conseguisse dar a bola para o Donizete ou para outra ali, eu tinha que botar ali e o Túlio tinha que fazer. Cada um dentro da sua função. Só foi campeão porque todos os jogadores incorporaram isso. Senão, se fosse assim, time de um jogador só, aí não teria a mesma história que você vê, por mais que tenha tido uma carreira brilhante por onde passou, ele não foi o mesmo jogador que ele foi no Botafogo. Isso aí é fato. Então, no Botafogo, o Túlio foi um, nos outros clubes que ele jogou foi outro. Com a mesma eficiência. Mas por quê? Porque a gente estava alinhado nesse sentido. Era um grupo e cada um dentro da sua função era importante dentro de toda uma estrutura. Quem viveu, quem estava dentro dali, quem entende de futebol, sabe que o Botafogo é um time que foi campeão porque era um grupo forte, não um time de um ou dois jogadores. Está completamente errado quem pensa dessa maneira.